A paz do Senhor para a igreja. Amém. Privilégio imenso de poder estar neste lugar pela primeira vez para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Uma oportunidade imensa, gloriosa, que o Pai me concede de estar num culto de adoração e glorificação ao nome dEle. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor para todos sempre. Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu quero louvar a Deus por esse honroso privilégio deste convite feito pelas nossas irmãs, pela liderança que me permite estar aqui. Quero louvar a Deus pelo pastor presidente, conhecido, respeitado mundialmente, pastor Roberto José Santos do Sena. De longas datas ouvimos dizer da sua integridade, da sua responsabilidade em cuidar da obra do Senhor e conduzir esse tão lindo rebanho. A sua esposa, a irmã Roberta, que é uma menina, né? Quando a minha filha, que cuida dos meus compromissos, falou irmã Roberta, eu pensei que seria a secretária, não desmerecendo, mas quando eu cheguei aqui e vi esse gigante na fé, ao lado da sua mãe, Jesus é lindo. É o que a gente pode dizer. Que Deus continue abençoando a irmã Iraci e todas as irmãs que estão aqui na minha retaguarda, creio que são intercessoras, esposas de pastores, são missionárias. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe você que se esforçou para estar aqui. O céu é que vai te recompensar. Deus nesta manhã me provou. Ele nos prova. E na verdade, quando a minha filha me passou o tema, eu entendi. E quando eu quis questionar algo, Deus falou comigo assim: tu quer pregar sobre milagre sem ter legalidade sobre tal? E aí entendi o porquê que Deus nos quebra, nos amassa, nos faz farinha, moe, para que quando a gente levante, tenha autoridade para falar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu tive muita vontade desde o princípio acompanhar o congresso, mas eu não queria ouvir a pregação dos outros pregadores. Principalmente quando eu entrei, ele, Lucas 1:37, falei, não vou ouvir. Vai que ele prega a minha mensagem, aí eu vou achar que não é Deus, né? Mas eu chego aqui e eu tô, Jesus, não deixa esse irmão ler Lucas 1:37, não deixa. Ah, vamos ler Lucas 1:37. Pois eu vou ler Lucas 1:37. Eu não vou fugir do que o Pai falou comigo. Me deu na moenda. O irmão da mídia, eu creio que está atento. No momento certo eu vou pedir para me ajudar. Quero louvar a Deus sobre os irmãos que têm cuidado de mim. Eu não vou falar o nome do pastor que me buscou, não do aeroporto, mas aqui, porque o nome dele é difícil, mas Deus abençoe a irmã Jaqueline. Antes de entrarmos, eu quero louvar um corinho, pedir permissão. Abra a sua Bíblia, então, de novo e novamente. O irmão falou assim que não sabe, eu também vim pensando, como é que vocês aguentam? Vocês vão sair desidratadas, gente, depois desses 15 dias. Porque só eu hoje já chorei um balde. Aí eu já sei, vocês combinam uma com a outra, porque eu acho assim, que Deus, ele fica esperando o nosso cálice de lágrima encher, porque está lá em Apocalipse, né? Que o cálice estava cheio, aí o anjo misturou com incenso e quando derramou, meu Deus, aí como você não está conseguindo encher o cálice sozinha, você combinou com as irmãs, vamos nós tudo, porque eu encho o seu, você enche o meu, aí que eu entrei no assunto, glória, a irmã Roberta me colocou junto, você vai encher meu cálice, eu encho o seu, e está vindo resposta antes do final de ano para nós. A nossa casa vai festejar junto, irmã.
Aí, irmã, se você ainda não chorou, você está devendo para a irmã que senta do seu lado. Principalmente aquela que corre cedo para marcar teu lugar. Você faz favor de chorar hoje. Ah, você vai. Eu estou vindo uma moeda doida. Você vai chorar sim. Porque essa irmã que está do teu lado ajudou a pagar a sua passagem. Essa líder que te arrancou lá do quarto escuro, ela merece que você enche o cálice dela também. Presta lágrima aí, vai. Aleluia. Lucas capítulo 1. Eu quero ler o versículo. Aleluia, isso. Se você não chora de alegria, chora de raiva da irmã que faz nervoso você. Lucas 1, versículo de número 7. Você vai acompanhando os versículos que eu vou ler. Lucas 1, 7 diz assim: e não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aí você lê comigo o versículo de número 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada. E você responde: porque para Deus nada é impossível. Dá esse tom. Deus, cadê o pandeiro? Abala a terra, abala céu e abala o mar, pra dar vitória a quem é fiel. Ei, não adianta o diabo pelejar. Por quê? Quem prometeu foi o Deus de Israel. Sobe um tom, sobe um tom. Elas estão animadas. Deus abala a terra, abala céu e abala. Peraí, ainda é aquele barulhecinho. Pra dar vitória a quem é. Deus abala a terra, abala o céu e abala, pra dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. Porque Deus abala. Não, você canta e glorifica, pra dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu foi o Deus de Israel. O inimigo se levanta muito feroz, querendo ver fracassar a tua fé. Mas Jesus Cristo é o amigo fiel, está contigo e jamais te deixa só. Deus abala a terra, abala o céu, abala o você quer desanimar, pensando até em largar a sua cruz. Quer mais não, Jesus? São tantas lutas, tanto espinho no caminho. Saiba você, mulher, que você não está sozinha, porque Deus abala a terra pra dar vitória a quem é fiel.
a força e o poder. Glorifica Ele, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Dá mais um glória para Ele. Dá só mais um glória. Dá só mais um glória. Aleluia. Palavra de Deus já fora ministrada e vocês têm ouvido muito dentro do contexto onde está inserido este tema. Quero mandar um abraço para minha família, minhas filhas, meu esposo. Uma está trabalhando, mas uma está intercedendo. Minhas companheiras intercessoras. E nesse contexto, primeiro eu quero falar sobre a frase e a palavra que está na sua camisa. Porque a palavra milagre, quando eu preparava para estar aqui, ela me chamou a atenção pela sua história. A etimologia da palavra milagre vem do latim miraculum, que significa maravilha, ou se maravilhar. Assim, a etimologia da palavra milagre remete a algo espantoso. Se refere a algo inexplicável. E o texto, como base, vem trazendo uma outra palavra que é impossível. E a palavra impossível também vem do latim, que significa impossíveis. Que a sua raiz, na verdade, é possíveis, que significa possível. E que é formado de dois verbos, posse e o sufixo bilis, que significa possibilidade. Portanto, o impossível, na sua história de palavra, na sua etimologia, o impossível vai me remeter ao sentido de que, quando eu digo o não antes do impossível, eu estou dizendo que não pode ser. E é o anjo que assiste diante de Deus, como ouvimos aqui já. Ele está dizendo na palavra que para Deus não existe nada que não possa ser. Já é motivo de você glorificar. Antes que houvesse dia, não tem nada que não possa ser. Antes que, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não existia nada que não podia ser, porque Ele é. Você não tem, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Você humanamente, diante da circunstância, não é nada, mas Ele é. E Ele repete para você: o eu sou te afirma, para mim não existe nada que não possa ser. E meditando sobre o que a palavra me conforta, dizendo que nada é impossível, antes de entrar dentro do contexto, eu comecei a lembrar sobre os filhos dos impossíveis.
E você já reparou que os projetos de Deus na Bíblia, eles vieram dos ventres impossíveis? A Sara, quando o anjo falou, ela vai ter um menino, ela começou a rir dentro da tenda. Não tem como não. Tem como. Porque eu tirei Abraão, e eu não tirei ele para fazer vergonha, eu prometi para ele que ele vai ter uma descendência. Lá vem Isaac, o filho do impossível. Isaac está chorando porque a amada não pode ter filho. Olha quem lá vem, do fruto estéril, do ventre impossível, o Jacó. Aleluia, aleluia. Você já percebeu que o José, que o pastor acabou de ministrar sobre ele, ele veio daquela que falou para Jacó assim: você me dá filho, senão eu morro. Ventre do impossível. Você já reparou que o menino que libertou Israel, ele veio num momento impossível. Sabe aquela gravidez que você fala, não, Jesus, mas podia ser em outro tempo, agora não. Mas está grávida. O faraó está matando todo mundo, todos os meninos, porque ele queria matar quem carregava a semente. Porque o diabo sabia que já estava cumprido o tempo que ele havia dito para Abraão: a tua descendência vai ser peregrina nessa terra durante 400 anos. Pela cronologia já estava passando dos 400. E Satanás, quando você recebe uma palavra a respeito da tua casa, ele começa a trabalhar também no inferno para impedir de você tomar posse da palavra. Mas o céu trabalha diante dele, o céu vai na frente. E nesta manhã eu venho sobre a autoridade de Deus te dizer: pode o inimigo ter se levantado, o que Deus prometeu vai acontecer. Ele sabia que estava chegando a hora do povo sair do Egito. Ele falou: vamos dar um jeito de matar os meninos. O menino está vindo aí. Mas foi na hora da matança. Ah, não. O que, Joquebede? Não, Joquebede. Agora não é hora disso. Eu estou sentindo um negócio esquisito aqui. Está tremendo aqui dentro. Você já viu como quando você está iniciando a gravidez, não treme aqui dentro? Eu creio que é Joquebede. Meu Deus. Toda mãe deseja um filho. Mas eu quero... A Bíblia vai dizer que nesse tempo, as mulheres hebreias, elas enjeitavam de ter filhos. Porque não é que elas não queriam gerar. É que sabia que gerar naquele momento era gerar filho para a morte. Como Deus gosta de fazer o impossível. Quando a gente está nos vales da morte. Quando a gente está nos muros cercados da vida. É o prato preferido para Deus. Para servir a refeição chamada impossível. Milagre. Você está cercado assim? A tua casa, teu ministério, a tua vida financeira, a tua vida de saúde está cercada nessa situação. Deus está te dizendo: eu vou te servir uma refeição. Milagre, 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 milagre. Se alimente dessa refeição. Se alimente, porque eu cheguei no teu impossível para fazer acontecer na tua vida. Você já viu que Sansão, ele veio de um ventre impossível? A esposa de Manoá era estéril. Mas o menino vai nascer. E quem está prometendo, o Manoá pergunta para ele: quando o menino nascer, me diga seu nome para mim. Parafraseando a Bíblia, te honrar. Acho que Manoá queria dar o nome daquele que estava falando com eles. E ele pergunta para ele assim: por que você pergunta o meu nome? Visto que é maravilhoso.
Era ele. Profeta Isaías lá na frente vai profetizar, e o seu nome será maravilhoso. Manoá, você não sabe quem está falando com você. Você não sabe quem está chegando no teu impossível. O maravilhoso, enquanto nós estamos aqui adorando, Ele está cuidando também lá na nossa casa. O maravilhoso, porque é próprio dele nos maravilhar. Eu quero liberar uma palavra. Irmã, saia deste congresso com o teu coração curado, porque o que Deus vai fazer, você vai precisar ter um coração novinho. Senão você vai desmaiar, porque vai ser tão grande. Não, eu estou liberando palavra. Não é emoção, eu não preparei para falar isso, mas Deus está me dando autorização para falar. Prepara! Prepara o coração para você não desmaiar, porque é grande o que Ele vai te entregar. Aleluia. Um lindo ministério, eu entro no texto, mas caminhando juntamente com um impossível. Vida irrepreensível, como vocês já têm ouvido falar. Um casamento perfeito. Deixa eu falar uma coisa. Irrepreensível. Eles estavam vivendo um contexto de uma discrepância exacerbada de fidelidade com Deus. Eles estão vindo dentro do período aonde historiadores, aonde teólogos e pela cronologia bíblica, há aproximadamente 400 anos que Deus não levanta nenhum ministério profético, tipo de Isaías, tipo de Jeremias, tipo de os profetas maiores e menores. Deus está entristecido. E Israel, ele caminhava primeiro sobre a legislação teocrática, somente Deus, mas eles quiseram um rei. Então Israel está vindo de um histórico que eles sempre tinham um rei, mas eles caminhavam sobre a linhagem profética e sacerdotal. O povo de Israel não conseguia ficar sem o profeta. O profeta, ele trazia de Deus para o povo, e o sacerdote levava do povo para Deus. Só que eles estão sem a linhagem profética. Silêncio. Havia na liderança sacerdotal alguém que não ligava, que não era de uma certa linhagem estabelecida pelo Senhor Deus, da linhagem levítica, como Deus deu as ordenanças para Moisés. Segundo um historiador, diz que uma família havia monopolizado, e os outros sacerdotes, eles viviam marginalizados. Chegou-se a dizer que, como todo bom israelita, ele ia todo ano na festa da Páscoa, na festa dos pães asmos. Então as hospedagens próximas ao lugar de entrega de adoração era somente daquela família, as melhores ofertas. Alguns, diz o historiador, sacerdotes que tiveram que abrir mão do sacerdócio para virar, na época, açougueiro, verdureiro, para manter a família. Eles não tinham mais, muitos, eram muitos, não tinha mais o sustento que Deus havia dado. E aí Lucas vai frisar, está tudo contaminado, está tudo numa discrepância espiritual, mas Zacarias e Isabel, eles continuam fiel.
Porque não é a respeito de mim, não é a respeito de você, não é sobre A, sobre B, é sobre quem te chamou, é sobre quem te convidou para ser fiel a Ele, é sobre quem derramou o sangue na cruz do Calvário e comprou a minha e a tua salvação. É a Ele que nós servimos e adoramos. Pode estar caindo na direita, na esquerda, está virando um caos para lá e para cá. Você tem um compromisso com Deus. O teu chamado tem uma aliança com o céu, e o céu se responde pela tua aliança. Casamento perfeito. E aqui eu preciso dar uma pausa. Irmã Roberta, não tem um relógio aqui? Cadê? Ali, achei. Senão, irmã de ciclo de oração fala demais das contas. Por que irrepreensível? O Zacarias, como o nosso pastor que antecedeu já falou, ele era da tribo de Levi. Um detalhe: Levi tinha 3 filhos. Coate era um deles. Todo levita vinha da linhagem de Levi. Mas para ser sacerdote, além de vir da linhagem levítica, tinha que vir do filho chamado Coate. Os sacerdotes, além de ser levitas, eles eram por obrigação e ordem de Deus serem somente da linhagem dos coatitas. E Zacarias era da linhagem coatita, porque ele é sacerdote. Um sacerdote era por obrigação casar com uma menina virgem. Mas, segundo os comentaristas, quando Deus resolvia agraciar um levita e dar para ele uma menina virgem e da linhagem de Arão, aí era duplicidade de bênção. Sabe aquele casamento assim que comenta-se na igreja sede, na congregação? Meu Deus, o filho da missionária tal, a tal missionária é aquela que os jovens têm até medo de passar perto dela, porque revela tudo. Com a filha do pastor, meu Deus, não tem como dar errado, sabe? Sabe esses casamentos assim? Que o povo acha que os nossos filhos, eles receberam uma carteirinha, eles não podem falhar, para eles nada pode dar errado. A irmã Roberta, de Deus o livre, Deus o livre, a casa dela tem, a Roberta tem que ser a impecável, porque ela é a filha do pastor. Só que esquece que a Roberta, como muitos outros, e alguns estão tendo até medo de dar a identificação que é filho de pastor, que é filho de missionário. As minhas filhas um dia falou assim: mãe, é muito ruim ser sua filha. Mãe, a gente não pode nem ir no shopping. Quando eu entrei, ela ganhou um reloginho e aí ficou apertado. Aí nós fomos arrumar. Quando eu entrei, o pai disse: oi, mãe Nete, a senhora não entra aqui atrás para fazer uma oração, não. Aí quando eu saí lá fora, ela é emburrada, não dá não. Eu não vou vir mais no shopping com a senhora, não. Não dá para andar, mãe. Aí eu sou lá do interior do estado do Rio, precisei de ir para o Paraná. Aí ela falou: mãe, pelo amor de Deus, aqui ninguém te conhece. Daqui a pouco passou uma irmãzinha. Eu, pai do Senhor, ela, pelo amor de Deus. Falei: não erra, não. Os filhos de missionário, os filhos de pastor, todo mundo acha que ele já vem de nós, santa, já é santinho. Não, gente, é gente como a gente. Os filhos de pastor dá problema e dá trabalho igual filho de outras pessoas. E às vezes é pior, porque o inimigo às vezes não atinge a gente. Ele quer atingir quem machuca a gente. Eu vou aproveitar que isso é a nível de Brasil, todo mundo está vendo. Para de colocar peso demais em cima dos filhos dos pastores, em cima das filhas dos pastores. Eles são gente igual seus filhos. Eles têm problemas igual os seus filhos também têm.
o casamento do ano. Só que o casamento do ano não está escrito. Mas pela palavra que o anjo fala com a Maria, alguém já começou a querer colocar um ponto de interrogação. Gente, ele é sacerdote. Essa menina é da linhagem de Arão. Mas tem um negócio errado com esse. Você já viu aqueles cochichos pelo corredor do banheiro? Aqueles pedidos de oração que não é pedido de oração, é fofoca? Menina, não sei não. Já tem 3 anos essa menina não aparece com uma criança aqui. Ele vai entrar mesmo para adorar. Mas ele não tem descendente. Vai cuidar da sua vida. Deixa a irmã missionária chegar com a filha dela. Já casou? Problema da menina. Não é porque ela é filha de missionária, que ela é filha de pastor, que ela tem que casar já nos 15 anos. Deixa a vida da menina. Deixa a vida do menino. Vocês devem estar falando assim, para que convidou essa lelé para pregar? Convidou, vou falar. Mas seu filho já está empregado, irmã. Deixa a irmã com o filho dela passar a luta. Deus resolveu fechar a porta. Porque é o anjo que falou com a Maria, aquela que era chamada de estéril. Porque eu quero crer que quando de outras vezes o Zacarias teve que cumprir uma escala, alguém chegava, e aí Zacarias, já tem menino lá? Tem não. Oh, irmã. Deus. Aleluia. Irmãos, nós mulheres, como eu estou no congresso de mulheres, e eu creio que tem muitas mulheres de círculo de oração aqui. Quantas vezes nós profetizamos na vida dos outros, mas a nossa casa fica de molho no azeite. Você profetiza emprego para o filho da irmã, no outro ciclo de oração ela já chega com a carteira assinada. Você profetiza uma empresa para o filho da outra irmã, na outra semana nem chega o outro ciclo de oração, ela já manda mensagem: irmã, olha a empresa que Deus deu para o meu filho. Olha a porta que Deus abriu para minha filha. E você olha para dentro. E detalhe, eu estou pregando para mulheres de oração, que dentro de casa você está sendo confrontada. Porque você está lidando com filhos revoltados, com filha com crises de revolta. Eu nunca tive isso, as minhas filhas sempre entenderam. Mas eu sei de companheiras que quando termina o ciclo de oração, ela já começa a gemer. Porque ela vai chegar na porta de casa e a filha vai dizer: viu? A fulana recebeu, a fulana passou no vestibular, entrou na faculdade. Cadê eu que sou sua filha? Cadê eu que sou seu filho? Você não profetizou para os outros. Por isso que eu disse que Deus falou comigo que é pregar de milagre sem ter autoridade. Casamento perfeito, mas Deus resolveu deixar um espinho na carne. O pastor falou que homem às vezes, mas eu me lembro que eu sempre trabalhei com crianças até que Deus me chamou para o ministério da ministração da palavra. Mas eu pregava para crianças. Eu dirigi um grupo infantil de 70 crianças. E o primeiro ano de casado, o segundo, o terceiro, e me doía. Quando eu estava lidando com aquelas crianças, às vezes encontro para 1000 crianças, eu sou a conhecida, a tia Nete. E eu olhava para o lado, meu esposo estava com uma criança no braço, mas não era minha. Porque é assim, olha, para o profeta, Deus deixa. Mas um dia, uma irmã falou comigo assim: Erinete, como é que você quer que Deus exalta quem já está num pódio?
Quem Deus já mostrou para todo mundo que Ele fez. Deus exalta quando a pessoa está lá embaixo. E as pessoas têm que encurvar para ver. Mas aí curva para ver e começa a ver Deus vem subindo. Vem levando, vem levantando, vem levantando, vem levantando. E as pessoas têm que abrir a boca e dizer: só Deus podia fazer isso. Deus está permitindo o teu milagre atrasar na tua cronologia. Porque todos vão ter que levantar a mão e dizer: só Deus podia fazer isso. Só Deus poderia realizar. Receba de Deus. Receba de Deus esta palavra. E os anos se passaram, e o que me chama a atenção é que quando Zacarias, ele está dentro do contexto onde está inserido o tema, ele vai dizer para o anjo: já sou avançada em idade, a minha esposa também. E aí eu vou trazer um entendimento do seguinte: se você puder, acompanha, se não puder, para andarmos rápido, eu vou ler e você preste atenção. Anote em casa, você lê. Em Números, capítulo de número 8, versículos de número 23 em diante, vai dizer assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço do ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério, e nunca mais servirão. Agora vamos voltar para Lucas. O pastor que me antecedeu falou, e eu concordo, e eu disse que havia muitos levitas e sacerdotes nesse tempo. Segundo um historiador, tinha sacerdote que ele passava esse período de número sem nunca cair para ele a sorte de servir, nem de porteiro, de tanto sacerdote que tinha. Quando caía a sorte, era uma festa. Eles vinham de todas as localidades das terras de Israel, porque eles estavam espalhados, não tinha serviço para eles, e nem sustento em Jerusalém, aonde eles deveriam ficar. Eles iam plantar, eles iam... Quando eles vinham, eles já ficavam felizes demais de ficar lá na porta. Sacerdote, não estou falando só de levita. Eles já ficavam felizes demais de matar os animais. Agora vamos voltar para Zacarias. Ele está dizendo que ele está idoso. E eu vou entender, pelo contexto da lei em Números, que esse idoso, se ele já não está com 50, ele está pertinho. E aí vamos contextualizar. Zacarias está vencendo o período de vigência do ministério dele. E na cabeça dele, o povo não vai ficar sabendo. Não entrei e saí do ministério sem contar milagre. Isso pesa, irmão. Isso pesa. Aleluia. Aleluia. Porque só tem legalidade para falar de batalha vencida quem já entrou nela e venceu alguma. Eu acho que o que o mais Zacarias queria era um dia que caísse a escala dele, ele chegasse em Jerusalém. E aí, Zacarias, meu milagre chegou. Estou de posse. Mas ele está, pela lei, né? Não estou inventando. Eu quero crer, não está escrito, mas a Bíblia me dá o direito da imaginação, que a próxima escala que saísse para ele, ele já não estava mais no ofício. Ou seja, ele entrou no ofício, está saindo do ofício sem um sucessor. Porque o que mais se desejava nessa época é um pai ter um filho
que desse sucessão no seu ministério. Aleluia. Esposa de pastor que está me ouvindo. Aquele menino que você, no dia que veio da igreja, quando você estava vencendo o resguardo, você não subiu no altar para entregar na mão de um homem. Você entregou na mão do Senhor. Eu libero uma palavra. Teu esposo, pastor, vai ter um sucessor. Aquela menina não foi entregue na mão de homem. Ela foi consagrada ao Senhor. Naquela hora tu pediu ao Senhor que guardasse ela. Deus está te dizendo: vai ter sucessora no círculo de oração? Sim. Não sei como Deus vai fazer, mas tu volta para casa de posse desta palavra. Tu vai ver a sucessora, sim. Deus está pegando aquele filho hoje. Deus está pegando aquela filha hoje. Eu não sei como Deus vai fazer, mas você vai ver ele e ela rendida aos pés do Altíssimo, a quem você consagrou. Só que, como o pastor disse, tem problema. Estou terminando velho, sem sucessor, mas eu vou lá adorar. Eu não tenho resposta, mas eu vou lá adorar. A Bíblia vai dizer que o povo está do lado de fora, porque esse ritual, essa situação acontecia de manhã e de tarde. O sacerdote entrava, e ele entrava levando, tipificando a oração do povo que está lá fora. Só que ele está entrando sem resposta da oração que ele sempre trouxe para dentro. Mas ele vai. É assim, ó. É você apanhando na vida, mas você na frente do coral regendo. É você sendo criticada, humilhada, caluniada, mas você levantando a cabeça, adorando e exaltando e fazendo a obra do Senhor. Quando eu preparava esta mensagem, eu lembrei de uma situação aonde um dia eu estava saindo de uma avalanche que Deus permitiu. Eu havia ficado 15 dias internado, 15 desses 15 dias, 3 dias no fundo do CTI, desenganada. Jesus leva a minha criança. Eu entro de novo no Vale da Morte. Tive trombose profunda pós-parto. Meus rins funcionando só 50%. Volto interno, eu sei dizer como virou uma confusão. Quando meu marido vai receber no final do mês 000 na folha de pagamento. Porque descontou tudo aquilo que eu fiquei no CTI, a despesa com o menino, a firma, não sei o que aconteceu, Deus quis me provar. Aí um pai de família que vem com tudo certo, havia comprado o berço dos meus sonhos, mas havia dividido, mas estava tudo certo, com água, com luz para pagar. Uma outra criança, imagina a bola de neve. É como escorregar no alto de morro e vir sem saber onde vai parar. A folha de remédio era uma folha ofício, escrita dos dois lados. Ele foi na assistência social da firma para aumentar o pedido para liberação de uma farmácia que ele sabia que ia chegar no outro mês uma conta imensa. Mas ele precisava, a assistência social liberou, porque eu não tinha como ficar sem os remédios. Pensa na situação financeira que entramos. E ele dirigindo congregação. E vamos lá cantar. E vamos lá dirigir culto. Vou eu para uma reunião. E nessa reunião, quem está com a liderança da pauta, de repente, tinha também um pastor, muito usado por Deus até hoje, ele está no campo missionário. Mas estava numa luta, pensa. Precisando de cesta básica. Tinha um outro cantor também que, meu Deus do céu, nós estávamos tri maravilha.
Eu estou nessa reunião, de repente a pessoa desceu uma ira nela, ela falou assim, eu não entendo. Essa gente que diz que prega e diz, eu ouço dizer, que prega e Jesus salva, e Jesus batiza, e Jesus cura, e é uma gente que só vive na prova, e depende de cesta, não tem um carro para andar, só vive de carona. Eu falei, é comigo, é eu. Eu tive vontade de achar um buraco e entrar dentro, mas não tinha. Falei, tá bom, Jesus, apanha aí, Irinete. Você pensa que eu fugi? Nem Jesus deixou. Porque a gente sai de umas afrontas dessa, a gente até faz umas pirraças, irmã. A gente fala, não, Jesus, não, para, que isso? Não preciso disso, não. Mas aí, a dor da alma, você não tem para onde correr. Você vai para onde? Para o pé dele. E na hora que você deita no pé dele, daqui a pouco começa a misturar a lágrima da angústia com a presença do Espírito Santo. Aí daqui a pouco você não sabe, mas você está chorando da luta ou da presença dele. E nesse meio, ele fala, a minha graça te basta. Levanta, engole o choro, vai lá levar a oração do povo para mim, enquanto eu cuido de responder a sua. Ainda não está no tempo de eu te responder. Irmão, o negócio para mim estava tão feio naquela época, que aí ele vai demitido da empresa, 20 anos. Aí ele falou para mim assim, minha filha, na situação que nós estamos, se nós não aplicar o dinheiro para comprar um carro, para nós ir cumprir a escala, nós vamos gastar. Eu falei, topo, um carro, para nós ir para a obra. Porque como é que nós pagamos passagem para 3? Vai lá. Aí uma irmã chegou perto de mim e falou assim, Irinete, você não fica triste, não? Eu falei, não, o que foi? Ela falou assim, a irmã perguntou para mim, quem é que Deus usou para te dar esse carro? Porque teu marido não tem dinheiro para te dar, né? Eu falei, mas é filha das trevas. Está adorando comigo e duvidando que Deus pode me dar, irmã? Você pode um negócio desse? Zacarias, deixa quem está perguntando se não tem menino, vai me adorar. Deus está falando com você, deixa perguntar por que você pregou milagre e você está definhando pelo câncer. Vai me adorar. Deus nesta manhã, Ele não está passando pano quente na nossa ferida. Nesta manhã Ele não vem para derramar azeite. Ele mandou te dizer, cala a boca, engole esse choro e vai me adorar. Haja visto, irmã, porque tem gente que não sabe da luta que você está passando e está querendo teu cargo. Não sabe da humilhação que você está enfrentando e quer sentar na tua cadeira. Então, minha filha, senta na cadeira enquanto Deus não te tira. Porque enquanto Ele não tirar, ninguém senta, ninguém tira, ninguém te arranca. Adora gemendo, glorifica, exaltando. Engole o choro, porque Deus está vindo com resposta. Não adore mais um momento, adore Ele. Adore um segundo, vai. Aleluia! Aí ele chega para essa escala que, de acordo com Números, capítulo 8, que eu li, e a palavra que ele dá para o anjo, ele já está perto de uma jubilação, mas ele está firme e forte. Eu queria pedir para a pessoa da mídia colocar uma figura. Porque a maior honra de um sacerdote, segundo os estudiosos, não sei se dá para colocar ali na mídia, mas se não der, não tem problema. A maior honra do ministério nessa época era a sorte cair para estar onde Zacarias entrou. Porque, como eu disse, como tinha muitos sacerdotes, uns a sorte caía para ser porteiro, outros era para limpar o pátio.
Mas a sorte para entrar onde Zacarias entrou era muito milagre. Eu não disse para você que não encerraria o ministério sem ver o sobrenatural de Deus. Quando eu preparava e eu parei nesse momento, sabe que Deus falou comigo? Na nossa vida, o milagre ele chega igual quando você está segurando um elástico e alguém começa a puxar o elástico e você agarra na ponta do elástico, mas o dono do elástico começa a esticar, 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 e você está dizendo: eu não vou conseguir segurar mais, mas o dono do elástico está esticando, está esticando, e quando você que está na ponta está dizendo: vou soltar, e a hora que eu soltar isso vai me dar uma lambada, ou então eu vou sair caindo cambalhota, ele chega com o socorro do céu. Talvez seria a última escala de Zacarias. Agora preste atenção numa coisa. Lucas é muito enfático em dar um detalhe: que ele estava no altar do incenso do lado direito. E aqui eu queria comentar algo com vocês. Quando o sacerdote, talvez alguém já comentou, né? Porque estamos falando muito sobre esse texto, e eu disse para vocês que eu não tive coragem de ouvir pregação antes. O sacerdote, o que Deus mandou fazer lá no deserto, estava repetido, estava feito no templo em Jerusalém. Na entrada tinha um altar de bronze, aonde eram oferecidos sacrifícios pacíficos, mas o sacrifício para perdão de pecados, a entrega do cordeiro. O sacerdote pegava a brasa, aquele altar significava que um dia Jesus seria consumido pelas brasas da humilhação do pecado, pela minha vida e pela sua vida, e a justiça de Deus seria feita. O sacerdote pegava a brasa, tinha os pegadores, e trazia a brasa daquele altar na entrada daquele lugar de adoração. Ele atravessava e ele entrava então agora no lugar santo, que no lugar santo não era mais lugar de sacrifício, era lugar de adoração. Numa mão ele trazia a brasa, na outra mão ele trazia o incenso, uma vasilha com incenso, que Deus deu para Moisés a receita. Talvez você já ouviu falar. Zacarias está trazendo a brasa do altar e o incenso para oferecer no altar do incenso, madeira de acácia revestido de ouro. Esse altar, ele ficava numa posição aonde atrás dele tinha um véu espesso, grosso. Atrás do véu está a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Os estudiosos dizem, a Bíblia fala que era o lado norte, os estudiosos dizem que era a direita. Ficava a mesa dos pães da proposição, que uma vez no sábado os sacerdotes entravam para comer, simbolizando comunhão. Agora vamos. No incenso, ele vinha trazendo, depois dele todo preparado, mas eu quero falar de 3 pontos. Naquele incenso ele estava trazendo o estoraque, a ônica e o gálbano. Fazia parte daquele incenso, que seria derramado em cima daquelas brasas e subia como cheiro suave ao Senhor. Aleluia. E eu escrevo porque de uma situação que eu tive, as dores de cabeça, muitas vezes eu esqueço. Então eu anoto, apesar de saber. A estoraque, ela simbolizava uma adoração espontânea. Por quê? Ela vinha da seiva de uma planta que ela espontaneamente liberava aquela seiva.
Independente como o pastor já ministrou, a adoração estava vindo junto com o Zacarias. Independente se Deus responde ou não responde, você glorifica Ele. Irmãos, quando eu vejo alguém cantando e a gente sente a graça na pessoa, eu já começo a perguntar para Jesus: Jesus, que vale que esse irmão está? Jesus, essa irmã está pregando, mas eu estou sentindo o Senhor nela. Jesus, será que vale que ela deve estar? Irmã, porque você pode procurar. Aleluia. 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 Agora, o que eu vou falar é muito sério. Porque no incenso que Zacarias está atravessando o lugar santo e se aproximando do altar do incenso, tem a ônix. Essa parte da essência, ela era adquirida de um molusco que ficava no fundo do mar. Ou seja, o que Deus pediu para Moisés lá no deserto para fazer, alguém daquela época que não existia roupa de mergulhador, não existia a seringa ou a botija de oxigênio para ajudar o mergulhador, a pessoa tinha que, primeiro, equilibrar a mente, treinar a respiração para mergulhar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Mergulhador tem como falar? Responde, gente. Não. Ou você fala e morre afogado, ou você fecha a boca e mergulha. Deixa eu te perguntar, adorador tem tempo para responder afronta? Não. Ou você responde ou você morre afogado. Esse povo que vai para a internet responder afronta, responder desaforo, não está no ministério de Zacarias. Está demitido pelo céu. Não é pela igreja, é pelo céu. Irmã de círculo de oração que bate boca com a outra, está demitida da escolinha do céu. Ô irmã, ou você equilibra a sua mente, fecha a boca e mergulha e deixa o céu responder, ou tu não vai trazer a ônica para o incenso. Não dá. Remancho rebaixa la baia, rebaixo anda la baixa, remanda la baia. Aleluia, aleluia. Ou tu cala a boca, ou tu vai morrer afogada. Porque está lá no fundo, está lá na intimidade. Eu vou lá para Ezequiel, ele começa com água nos artelhos, sobe lá para o meio das canelas do joelho, sobe na cintura, mas o lugar que aquele varão quer ele é mergulhado, é nadando, e não dá para nadar de boca aberta. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já fico assim, meia cabreira. Quando a gente encontra com algumas irmãs, a gente vai a alguns cafés e a irmã é meia calada. Uns pastores meio calados nos cafés, no jantar. Sabe por quê? Porque quem busca ônica ou onixa fala muito pouco. A gente é tão amassado, a gente é tão triturado, que a gente não tem nem coragem de ir lá no Instagram para anunciar: vou pregar no Abreu Lima. A gente é tão triturado por Jesus, para virar essência, para virar incenso, para adorar a Ele, que a gente, os irmãos recebem a gente nos lugares tão chique, que a gente não tem nem coragem de tirar foto e postar na internet.
Irmã, não tem nada contra com quem tira foto, não, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que às vezes... É um desabafo meu em nome de alguns. Enquanto você posta que você está num lugar tão chique, tem vaso no profundo do vale que começa a questionar com Deus: Senhor, comigo nunca vai acontecer. Irmão, você sabe que até para contar a vitória, você tem que ter cuidado para não machucar teu irmão. E haja visto que nós estamos num batalhão, que eu não estou entendendo, irmãos. Se eu te machuco, é menos uma que eu tenho para me dar retaguarda de oração. Irmão, que sentido tem eu esfregar a minha vitória na tua cara, se você é do mesmo comando que eu, é da mesma companhia que eu? Enquanto eu desço na guerra, você está me dando escudo. Você está dizendo para mim: vai, que eu estou olhando se está vindo alguém para te atingir nas costas. E para que eu vou fazer igual o caranguejo fez com o sapinho? Eu quero atravessar. Você me atravessa, você não vai me matar, não. Não, eu preciso atravessar. Mas quando ele está chegando do outro lado, ele lança a seta, ele lança o ferrão no sapinho. O sapinho falou: amigo, eu te atravessei. Ele falou: me desculpa, faz parte da minha natureza. Igreja do arrebatamento, igreja do chamado de Zacarias, é tempo da gente mergulhar e parar de dar respostas. A terceira coisa que tinha que ter no incenso que Zacarias está indo levar no altar, aonde uma visita vai encontrar com ele e ele não sabe, tinha que ter gálbano. E a única maneira de conseguir a essência do gálbano é ferindo ele, é machucando o caule dele. Por isso que eu falei para você, quando eu vejo alguém cantando, alguém pregando e a glória descendo, eu já começo a perguntar: Jesus, aleluia, aleluia. Esses dias eu ouvindo o testemunho da pastora Helena Raquel, falei: meu Deus, quantas vezes que eu abracei essa mulher e não imaginava o vale de morte que ela estava, mas estava lá ela adorando. Zacarias vem com incenso, carregando brasas, aleluia. E agora o detalhe de Lucas, ele está entre o altar do incenso, pela localização perto da mesa dos pães, porque ela ficava do lado direito. O altar na mesma direção que a arca, está atrás do véu, a menorá que iluminava o lugar, e a mesa da comunhão. Não teve alguém que entendeu. Porque só dá para ter comunhão quem carrega na sua essência onisha, ônica. Aleluia. 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 Você pensa se o sacerdote Zacarias não tem comunhão com os seus colegas de ministério? Eu duvido que o anjo ia descer ali. Ia terminar o ministério sem ter a visita. Mas se ele está ali, é porque ele tem comunhão. Pai, eu te peço que eles sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um. A tua dor é a minha dor. O teu gemido é o meu gemido. Como nós estamos precisando, talvez aqui nessa região não, mas em alguns lugares, companheiras, para os obreiros, companheiros,
que você pode deitar a cabeça e revelar segredos do ministério, que vai ficar ali e o céu. Aleluia. Companheiras de oração que não te larga enquanto o céu não te responde, mas não são capazes de revelar as suas batalhas, que você tem até vergonha de contar. Não revela para ninguém, mas bate o joelho e revela para o céu. Essas meninas novas que estão chegando, elas precisam encontrar em nós essa segurança que o céu nos autoriza a guardar segredos que ninguém pode saber, mas é contado para o céu que pode resolver. Uma certa congregação, meu esposo chegou para dirigir a congregação. E nós sempre gostamos de falar sobre a vinda de Jesus, tanto eu como ele. E um dia depois do culto, uma moça falou com nós: pastor, eu preciso tanto falar com o senhor, e só o senhor e a missionária. E aí ela chegou. Alguém ficou muito revoltado porque não foi convidado para aquela reunião. Pastor, não confia em mim. E aí nós fomos entender. Ela disse: missionária, quando a senhora prega sobre a vinda de Jesus, eu saio da igreja atribulada, eu saio apavorada. Falei: minha filha, mas é o momento que nós mais ansiamos, é o arrebatamento. Ela falou: missionária, você vai entender. Eu carrego uma falha na minha vida. Meu esposo tinha saído de casa e tinha acontecido algo, e eu não posso comentar. Eu não encontrei segurança em ninguém. Mas quando eu olhei para a senhora, o Espírito Santo falou comigo: pode confessar para ela, que ninguém vai ficar sabendo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ô irmã, vamos parar com aquele negócio de assunto de pedido de oração, que você conta para A, que você conta para B, que D conta lá no WhatsApp. Para com isso, em nome de Jesus. Se alguém está gemendo, está chorando demais no culto, você não tem que perguntar por quê. Você tem que ser um agente do céu, que pega a dor oculta de alguém e transforma em gemido, e pede a ajuda do Espírito Santo. Comunhão é quando eu olho para você e eu não te vejo só com essa blusa, eu não te vejo só o seu rosto. O Espírito Santo tem a liberdade de me revelar a tua alma. Já vamos para o final. Quando Ele está, nem mandarabá, à direita do altar. E esse altar tem lá em cima, tá? É o altar das orações. Quando, deixa eu te falar uma coisa. Hoje não é Zacarias, hoje é o anjo, que ele pega as lágrimas e ele sobe. Eu não sei se é o mesmo incenso. Eu só sei que tem incenso lá em cima, que se mistura com as nossas lágrimas. Quando Zacarias está do lado da mesa da comunhão e no altar que entregava as orações, a visita chegou. Aleluia. A visita do anjo chegou. E ele diz para Zacarias uma coisa linda, que eu sei que o Espírito Santo me autoriza dizer para você. Não, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãs, nós somos seres humanos. Mas aprende aqui com Zacarias. Talvez teve colega dele de ministério que no primeiro ano que começou a orar, já veio a resposta. Teve colega dele
que na primeira semana de ministério o negócio fluiu. Tem gente que você está vendo estourar aí na mídia. E você está falando, Deus, e eu? E as tuas promessas? Aleluia. Glória. Irmã, já passei por isso. Lembra da prova que eu contei para vocês? Lembra? Pois é. Eu estou na porta da igreja. Eu já tinha... E sabe aquela humilhação, aquela situação que eu contei? Aí chega uma irmã feliz com a chave de um carro. Ô, irmãos, eu vou confessar bem um pecado. Eu fui para um canto dentro da igreja, eu ajoelhei e falei, Jesus, olha só. Essa irmã, ela está voltando para a igreja agora. E tu já entregou uma chave de carro para ela. Tá certo isso? O marido dela não é obreiro. Eu estou falando, estou confessando meu pecado. Não é feio para confessar pecado. É feio você falar do pecado dos outros. Jesus, o marido dela não é obreiro. Essa menina, ela anda com umas roupas esquisitas. Um cabelo esquisito. Irmão, por isso que o anjo fez Zacarias ficar mudo. Porque se tem gente que dá trabalho para o anjo, é nós. É nós. Porque os crentezinhos, você profetiza, você prega, ele pega a bênção, ele agarra e recebe. Mas nós que estamos no altar, às vezes nós estamos numa moenda. Irmã, tu não acredita. A menina estava voltando para Jesus. E sabe quem que Jesus coloca para me carregar para pregar? Irmãos, eu acho que eu andei naquele carro mais de 10 anos sem ganhar meu carro. Aquele bendito carro que eu fui reclamar com Deus lá do Rio de Janeiro fez 17 horas para me levar para pregar lá na ponta do Brasil, em São Francisco do Sul, no Rio Grande do Sul. Aí Jesus falava comigo, toma, apanha para você aprender a reclamar antes da hora. E a tal menina, um dia minha mãe trabalhava na cozinha. Um dia não, minha mãe trabalhava na cozinha porque ela não sabia ler. Ela falou, Jesus, vou trabalhar na cozinha porque aí o meu trabalho vai virar dinheiro para poder sustentar os missionários. E era o trabalho que ela fazia. Ela chega da cozinha num domingo. Nete, eu sou conhecida por eles como Nete. Eu, sim, mãe. Ela falou assim, ó, olha bem quem que você está ajudando para levantar aí na obra de Deus e tal. Eu falei, o que foi? Ela falou, ó, tá um comentário lá no meio das irmãs. Que essa pessoa aí que está levando você para pregar, não firma na igreja, sumiu da igreja. Daqui a pouco, nem ela e nem você, tá todas as duas caídas. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Pois eu te conto, a mulher hoje é uma obreira consagrada pelo ministério. Hoje chegou a tua vez. Hoje chegou a tua hora. Hoje chegou o teu momento. Chegou Zacarias. Adore, 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 adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Lemanda la bahai. A minha mãe estava 25 anos orando para Jesus trazer meu pai de volta para a igreja. Meu pai desviado. Saiu de casa. Se apaixonou pela irmã dela. Minha mãe entra na fase de menopausa. 44 anos. A minha irmã, que era a segunda, tinha a mais velha e a segunda. Cantava desafinado, pediu para Jesus. Jesus deu uma voz para ela de quebrar cristal. É o sonho dela ela fazer solo para os corais. Lembra da época dos corais? A minha irmã desobedece a minha mãe e está para casar. Uma tia que ainda vive, fez 80 anos, esse ano ela faz 81. Ela levanta de manhã, a casa da minha mãe destruída. Meu pai. E ela fala assim, Maria, eu vi uma menina moreninha correndo aqui no corredor desta casa.
Ela falou assim, ah, sim, deve ser uma criança que você vai ter. Ela falou, não, no sonho Deus falou que é sua. Ela falou, nós estamos passando tanta luta. Minha tia morava com a minha mãe. Que você já está vendo coisa. Você não sabe o que seu irmão fez? Você não sabe que ele foi embora? Ela falou, Maria, não sei. Mas a menina tinha 2 trancinhas assim, ó. E no sonho Deus falava comigo que é sua. Olha eu aqui. Olha eu aqui. O inimigo pensou que a minha mãe tinha desistido. Espalhou na cidade que a vida dela estava destruída. Mas para a derrota do diabo, olha a Erinete aqui. Vésperas da minha irmã casar, minha irmã casou em outubro. A minha mãe chega na igreja, está tirando escala, e o regente do coral passa por ela e fala, irmã Maria, perdi minha solista. Naquela época não tinha ultrassom não, tá? Ela foi no médico, o médico falou assim, eu vou operar a senhora está com mola. Ela falou, não, a mola vai nascer daqui 9 meses. Ela falou, você está caduca, você já está na menopausa, cabelo branco, minha mãe já está com cabelo branco. Ela falou, você não toca em mim antes de 9 meses. E eu vou te dizer, uma menina. Ela falou, você está doida. O regente passa por ela e fala, irmã Maria, perdi a minha regente. Ela falou, perdeu, mas Deus está me dando outro. Ele falou, caducou, agora caducou. Ele sabia da luta dela, falou, não caducou não. Sebastião bateu lá na porta. A minha irmã casou em outubro. Em fevereiro, olha a Erinete aqui. Dá para você adorar. Dá para você exaltar. A Isabel, quando encontra com a Maria, ela vai dizer, ou então quando ela sente aquela bênção, ela vai dizer, Deus tirou o meu opróbrio. Lembra do casamento perfeito que eu falei? Que as pessoas ficam questionando, querendo resultados, olhando para a sua família querendo resultado. Pois ela vai dizer, eu passava vergonha porque eu não podia dar um filho para Zacarias. Mas é o anjo que está dizendo para Maria, se fosse nos dias de hoje, talvez, não estou mudando a Bíblia, o anjo ia dizer para Maria, aquela que tinha apelido de estéril. Ô irmã, deixa eu te dizer uma coisa e eu encerro agora. Tem apelidos que as pessoas colocam em nós, que é o título do nosso milagre, ou daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Quando nasci, eu nasci com uma mancha branca aqui no cabelo. Talvez tem mãe que já ganhou criança assim. À medida que eu fui crescendo por lá dos meus 4 anos, aquela mancha começou a ficar vermelha. E aí naquela época, ainda não tinha diferença de criança, grupo de criança e grupo de adolescente. Então eu cantava junto nos meus 4, 5 anos com meninas de 12, 15 anos. E aquelas meninas sabiam que eu era filha de irmã velha. Porque quando eu tinha 5 anos, minha mãe já tinha 50, quase. Aí a minha mãe queria me vestir igual as crianças dos anos dela. Pensa bem, era uma luta. Aí as meninas, para me provocar, porque ela me vestia esquisita, elas cantavam assim para mim, Nete canivete, cai no fogo e não derrete. Gente, mas você tá rindo hoje, né? Mas eu chorava de balde. E eu falava, mãe, não vou cantar no grupo infantil não. As meninas estão me chamando de Nete canivete, cai no fogo e não derrete. Elas estavam profetizando a minha história. Porque irmã, não é só eu não. Nós caímos no fogo igual canivete, mas não derrete, pastor. Deus coloca nós, irmã Roberta, num fogo cruzado. O inimigo pensa, vai queimar, vai derreter. Derrete nada, olha você de pé, igual eu. Olha aí, é a Maria, é a estéreo. Ah não, se Deus fez na vida dela, vai fazer na minha. Se Deus fez, não, adore. Dá pra você ficar de pé pra adorar. E pegar na mão desta irmã e dizer, o teu apelido vai virar milagre. O teu apelido vai virar resposta de milagre.
Eu vou orar por você. O pastor já mandou você dar um abraço, mas eu te peço, abraça essa irmã e libera a palavra. A oração está sendo ouvida. A oração está sendo ouvida, porque o milagre está acontecendo agora. Enquanto você está abraçada com essa menina, enquanto você... Deixa eu te usar. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Escolhe uma amiga, pega na mão dela e cante isso pra ela. Apesar do silêncio de Deus, eu... Levante a mão dela assim, ó. Enquanto eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, Cate. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto... Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.